6 de junho de 1944. Pouco depois da meia-noite, o céu sobre o Canal da Mancha está preto e carregado de nuvens baixas. Uma frota de mais de 7.000 embarcações, o maior agrupamento naval da história, corta as águas agitadas em absoluto silêncio de rádio. Nos porões dos navios de transporte, cerca de 156.000 homens aguardam, alguns já enjoados pelo balanço, outros revisando mapas à luz vermelha. No continente, as divisões blindadas alemãs da 15. A Armée permanecem imóveis entre Calais e Boulogne, exatamente onde o alto comando alemão esperava o golpe principal. A ordem de alerta máximo ainda não foi dada. Em Berchtesgaden, Adolf Hitler dorme. Seus generais mais graduados não ousam acordá-lo sem provas concretas de invasão em grande escala. Às 05h50, os primeiros paraquedistas das divisões aerotransportadas americanas 82 do ARA e 101 Mara já estão no solo normando, atrás das praias. Às 06h30, a artilharia naval aliada abre fogo. Em menos de 12 horas, 5 cabeças de praia estarão consolidadas em um fronte de quase 100 quilômetros. O dia D começou. Foi o ataque que o Führer havia jurado ser impossível antes de meados de julho, e que em poucas horas rasgou irreversivelmente a muralha do Atlântico. Esta é a história de como os aliados conseguiram o impensável e mudaram o curso da Segunda Guerra Mundial em um único dia. O amanhecer do 6 de junho de 1944 não trouxe luz imediata à costa da Normandia. Uma camada espessa de nuvens a 300 metros de altitude escondia a lua que se punha no oeste. Nas praias de areia cinzenta, entre o estuário do Vire e o estuário do Orne, as fortificações da muralha do Atlântico pareciam intocadas. Obstáculos de aço, porcos espinhos tchecos, minas Teller fixadas em postes, barreiras belgas, campos minados, casamatas de concreto armado com canhões de 75 mm e 88 metros apontados para o mar. A maré baixa expunha centenas de metros de areia antes da linha das dunas. Era exatamente o que os engenheiros alemães haviam planejado. Qualquer força de desembarque ficaria exposta por longos minutos sob fogo cruzado. Mas às 05h15, os primeiros projéteis de 356 mm dos couraçados USS Texas e HMS Warspite começaram a cair. Em seguida vieram os 381 mm do HMS Ramillies e do USS Arkansas. Em minutos, o litoral inteiro tremia com explosões que levantavam colunas de terra e concreto de 50 metros de altura. O som chegava aos navios como trovões contínuos. Enquanto a artilharia naval martelava as defesas costeiras, 18.000 paraquedistas já haviam saltado na escuridão horas antes. A 6ª Divisão Aerotransportada Britânica tomara as pontes sobre o rio Orne e destruíra a bateria de Merville. As divisões americanas lutavam para consolidar os pontos de saída das praias Utah e Omaha, enfrentando ventos que haviam dispersado muitas unidades até 30 quilômetros do alvo original. Raiastro 7 Utrensta, com a maré começando a encher, as primeiras lanchas Higgins tocavam a areia em 4 setores: Gold, Juno, Sword e Omaha. Em Utah, o erro de corrente marítima havia levado a 101 pontos a divisão a desembarcar quase 2 quilômetros ao sul do planejado, e paradoxalmente em um setor muito menos defendido. Em Berlim, a 09 Zell, hora alemã, o primeiro relatório ainda falava de ações diversionárias. O OKW, Alto Comando das Forças Armadas, acreditava que o ataque principal viria em Pas-de-Calais. Em menos de 12 horas, a maior invasão anfíbia da história estava em curso. 5 cabeças de praia seriam ligadas antes do anoitecer. A Europa ocupada acabara de receber a maior força militar já reunida em um único dia. Esta é a história de como, em 6 de junho de 1944, os aliados executaram a Operação Overlord, romperam a fortaleza que Hitler considerava inexpugnável e, em questão de horas, colocaram o Terceiro Reich em um caminho sem volta para a derrota total. Em maio de 1944, a guerra na Europa já durava quase 5 anos. A Alemanha ocupava um território que se estendia do Atlântico ao Volga e do Cabo Norte ao deserto da Líbia. Contudo, as rachaduras eram visíveis para quem ousasse olhar. No fronte oriental,
O Exército Vermelho acabara de libertar a Crimeia e preparava uma ofensiva de verão, a Operação Bagration, que destruiria o grupo de exércitos centro em poucas semanas. Na Itália, os aliados haviam rompido a linha Gustav em 18 de maio e entravam em Roma a 4 de junho, exatamente 2 dias antes do dia D. No Atlântico, a Batalha do Atlântico estava decidida. Em maio de 1944, apenas 5 navios mercantes aliados foram afundados, contra 41 submarinos alemães perdidos. A produção norte-americana despejava no teatro europeu 1.800 aviões e 600 tanques por mês. Hitler, porém, continuava convencido de que a guerra ainda podia ser ganha, ou, no mínimo, forçada a um empate negociado. A diretriz No. 51, emitida em novembro de 1943, declarava expressamente que a ameaça decisiva viria do Oeste. Apesar disso, a crença dominante no alto comando alemão era que qualquer invasão antes do verão avançado seria impossível devido ao clima do Canal da Mancha. A Muralha do Atlântico, propaganda à parte, era uma linha irregular de fortificações. Apenas 15% das obras previstas pelo plano de 1942 estavam concluídas em junho de 1944. O setor mais forte continuava sendo o de Pas-de-Calais, defendido pelo 15º Exército com 19 divisões. Na Normandia, o 7. O Exército, sob comando do general Friedrich Dollmann, contava com apenas 14 divisões, muitas delas estáticas, Ostbataillone, formados por ex-prisioneiros soviéticos e voluntários do leste, ou em recuperação após o fronte russo. A arma que Hitler depositava suas maiores esperanças eram as divisões Panzer do Panzergruppe West, comandadas por Geir von Schweppenburg, 4 divisões blindadas de elite, Panzerlehr, primeiro a SS, Lekunungs na SS e 12. SS Hitlerjugend estavam posicionadas entre a Holanda e o Loire. A 21ª Panzer, única divisão blindada na Normandia no dia D, era uma formação reconstruída com equipamento heterogêneo após ter sido destruída na África. O comando dessas reservas blindadas era o ponto nevrálgico. Rommel, comandante do grupo de exércitos B, queria as divisões próximas à costa para um contra-ataque imediato. Rundstedt e Geir defendiam a doutrina clássica de contra-ataque concentrado em profundidade. Hitler resolveu o impasse, mantendo todas as divisões Panzer diretamente subordinadas ao OKW, ou seja, a ele próprio. Nenhuma poderia mover-se sem sua autorização pessoal. Enquanto isso, os aliados acumulavam na Inglaterra o maior estoque de material bélico já visto: 39 divisões, 4.100 navios de desembarque, 12.000 aeronaves. O segredo fora mantido pela Operação Fortitude, o maior engano estratégico da guerra. Fantasmas de exércitos inteiros, o primeiro grupo de exércitos do Zeuiwa, comandado pelo fictício general Patton, apareciam em transmissões de rádio falsas, concentrações de tanques infláveis e barcaças de madeira no sudeste da Inglaterra. Para a inteligência alemã, o golpe principal continuava apontando para Pas-de-Calais. Em 5 de junho, o Serviço Meteorológico da Luftwaffe previu piora acentuada do tempo no canal a partir do dia 6. Rommel aproveitou para viajar à Alemanha, para o aniversário da esposa e para tentar convencer Hitler a liberar mais divisões blindadas. Partiu de carro na noite do dia 5. O palco estava pronto. O maior exército de invasão da história estava prestes a embarcar. E o alto comando alemão olhava para o lugar errado, exatamente como os aliados haviam planejado. No centro da tempestade que se aproximava estavam 3 homens cujas decisões moldariam o dia D. Dwight D. Eisenhower, comandante supremo aliado, carregava a responsabilidade final. Desde janeiro de 1944, ele coordenava uma coalizão frágil. Americanos que queriam atacar o quanto antes, britânicos que lembravam o trauma de Dunkerque e da Somme, e um primeiro-ministro que ainda hesitava. Eisenhower fixara a data original para 5 de junho, mas aceitara o adiamento de 24 horas proposto pelo meteorologista de sua equipe, o capitão James Stagg, quando uma frente fria ameaçou tornar o canal intransponível. Às 04h15 do dia 5, na sala de guerra de Southwick House, sob uma única lâmpada verde, ele tomou a decisão final. Ok, let's go.
Documentos do CHF registram que, após anunciar a ordem, Eisenhower saiu para ver os últimos planadores da 101º, a divisão aerotransportada, decolarem de aldeias inglesas mergulhidas na escuridão. Bernard Law Montgomery, comandante do 21º Grupo de Exércitos, todas as forças terrestres iniciais, era o arquiteto tático. Seu plano Cromwell revisado previa a conquista de Cannes no dia D, objetivo que se revelaria irrealista, mas que refletia sua crença de que apenas um ataque frontal rápido atrairia e destruiria as reservas Panzer alemãs. Montgomery rejeitava desembarques noturnos em larga escala e insistia no bombardeio naval e aéreo maciço antes da infantaria tocar a areia. Do lado alemão, o comandante mais diretamente responsável era Erwin Rommel. Nomeado inspetor da Muralha do Atlântico em dezembro de 1943, Rommel percorrera pessoalmente a costa em janeiro e fevereiro, ordenando a instalação de milhões de minas e obstáculos submersos, os famosos Rommel-Spargel, nos campos atrás das praias. Relatórios seus de abril e maio de 1944 são claros. Se os aliados conseguissem estabelecer uma cabeça de praia de 48 horas, a batalha estaria perdida. Por isso ele batalhava para ter pelo menos 3 divisões Panzer, especialmente a Panzer Lehr e a 2 da SSS, posicionadas a menos de 30 quilômetros da costa. Em 20 de maio, escreveu ao seu chefe de Estado-Maior, Hans Speidel: as primeiras 24 horas serão decisivas. O destino da Alemanha depende delas. Acima de Rommel estava Gerd von Rundstedt, comandante em chefe do Oeste, OB West. Aos 68 anos, o veterano prussiano considerava a defesa da França uma tarefa impossível com os meios disponíveis. Em março de 1944, enviara a Hitler um memorando afirmando que a guerra estava estrategicamente perdida. A única saída seria uma paz separada com o Ocidente. Hitler ignorou. Rundstedt continuava favorável à doutrina tradicional de manter as Panzergruppen em reserva para um contra-ataque concentrado dias depois do desembarque, exatamente o oposto do que Rommel defendia. O árbitro final era Adolf Hitler. Desde a diretiva no 51, ele repetia que a invasão decidiria a guerra. Ainda assim, mantinha pessoalmente o controle de 4 divisões Panzer e das Panzer Lehr, primeiro a SS, segundos a SS e 12 a SS. Nenhum movimento sem sua assinatura. Em 6 de junho, Hitler acordaria tarde, como era seu hábito, e seu ajudante de ordens, coronel Rudolf Schmundt, hesitaria em perturbá-lo, até ter certeza de que não se tratava de uma diversão. Enquanto isso, na Normandia, o general Friedrich Dollmann, 7º Exército, e o general Erich Marx, 84º Corpo, dispunham de informações fragmentadas. Marx, que perderia a vida 11 dias depois, realizava exatamente no dia 5 de junho um exercício de mapa em Rennes, simulando um desembarque aliado na Normandia. Às 20 de maio do dia 5, a maioria dos oficiais superiores alemães na região já havia se recolhido. A meteorologia, mais uma vez, favorecera os aliados. A previsão alemã indicava tempestade até meados de junho. A previsão aliada, uma janela de tempo apenas aceitável entre 6 e 7. Na noite de 5 de junho de 1944, a Inglaterra inteira parecia ter parado de respirar. Nos 23 campos de aviação ao sul de Newbury e Nottingham, 1.087 aeronaves de transporte e 543 planadores estavam alinhados com os motores aquecendo. Às 22h30, o primeiro C-47 Skytrain da 101ª Divisão Aerotransportada Americana levantou voo. Em seguida vieram as formações da 82ª e da 6 da Britânica. O ruído era ensurdecedor. Luzes vermelhas e verdes piscavam na escuridão, enquanto os paraquedistas, rostos escurecidos com carvão e gordura, embarcavam em silêncio. Cada aeronave levava entre 15 e 18 homens, com equipamento que chegava a 45 quilos por pessoa. O objetivo: saltar entre 00020 e 00030 atrás das praias Utah e Omaha, americanos, e a leste do Orne, britânicos, tomar pontes, destruir baterias e criar confusão. No mar, a Força Naval Ocidental, contra-almirante Alan G. Kirk, e a Força Oriental contra-almirante Philip Vian,
já haviam cruzado o ponto sem retorno. Eram 1.213 navios de combate, 4.126 embarcações de desembarque e 1.600 embarcações auxiliares. Para evitar detecção por radar alemão, a frota navegava em 10 colunas paralelas, separadas por 3 quilômetros, velocidade constante de 8 nós. O silêncio de rádio era total. Apenas luzes azuis de popa indicavam a posição do navio da frente. A bordo dos transportes, os soldados recebiam a última refeição quente: sopa, sanduíches, café. Muitos vomitavam antes mesmo de chegar ao canal. Os kits de enjoo eram distribuídos em grande quantidade. Os capelães celebravam missas rápidas nos convéses. Nos navios hospital, as equipes cirúrgicas já estavam de prontidão. A cobertura aérea era esmagadora. Desde 1º de abril, a Operação Point Blank havia destruído 60% da capacidade de produção de caças da Luftwaffe. Em 5 de junho, a Luftflotte 3, responsável pela França, dispunha de apenas 319 aeronaves operacionais, das quais menos de 100 estavam disponíveis na Normandia. A RAF e a USAF podiam colocar 12.837 surtidas no dia D, incluindo 2.200 bombardeiros pesados na noite anterior. O engano estratégico atingia seu ápice. A Operação Fortitude Sul mantinha 22 divisões fictícias no sudeste da Inglaterra. A Fortitude Norte simulava a ameaça à Noruega. Agentes duplos como Garbo, Juan Pujol, enviavam mensagens confirmando que qualquer ataque à Normandia seria diversionário. Às 06 réus do dia 6, o 15º Exército Alemão ainda permanecia em alerta máximo em Pas-de-Calais, com todas as suas divisões blindadas intactas. Na Normandia, as defesas costeiras estavam em nível de alerta baixo. A ordem de Rommel de inundar áreas baixas e plantar milhões de minas fora cumprida apenas parcialmente. Cerca de 4,2 milhões de minas terrestres haviam sido colocadas, mas apenas 10% dos obstáculos submersos previstos estavam prontos. A maré baixa da madrugada do dia 6 deixaria expostos exatamente os setores onde os engenheiros aliados haviam planejado desembarcar. Às 01h11 do dia 6, o primeiro relatório alemão mencionava paraquedistas em Sainte-Mère-Église. Às 02h40, o quartel-general do 7. O exército em Le Mans classificava como ações de reconhecimento em força. Ninguém acordava Rommel, que dormia em Herrlingen. Ninguém ousava telefonar para o Berghof antes das 10 réu. Enquanto isso, às 03h19, os primeiros navios varredores concluíam os 10 canais seguros através dos campos minados alemães. Às 03h30, os couraçados assumiam posição de bombardeio. Às 05h, os primeiros LCVPs eram baixados ao mar. O relógio marcava o início do irreversível. Em poucas horas, a maior aposta militar da história seria lançada. Às 05h50, do dia 6 de junho de 1944, o céu sobre a Normandia ainda estava escuro, mas o horizonte já se tingia de um cinza pálido quando os couraçados abriram fogo quase simultaneamente. No setor oeste, o USS Texas disparou os primeiros 356 mm contra a Point du Rock às 05h50. Às 05h52, o USS Arkansas começou a martelar as defesas de Utah Beach. No setor britânico-canadense, o HMS Warspite iniciou o bombardeio de Gold Beach às 05h37, seguido pelo Ramillies e pelo Rodney. Durante 40 minutos ininterruptos, cerca de 12.000 toneladas de projéteis de calibre superior a 100 mm caíram sobre as fortificações costeiras, o equivalente a um ataque aéreo de 3.000 bombardeiros pesados. Às 06h30, as primeiras ondas de assalto tocaram a areia. Em Utah Beach, a 4, a divisão de infantaria americana desembarcou 2 quilômetros ao sul do planejado, devido a uma corrente lateral não prevista. O erro revelou-se uma bênção. O setor estava defendido apenas por 2 companhias da 709. A divisão estática e quase sem obstáculos submersos. A 07 Hazel, 20.000 homens e 1.700 veículos já estavam em terra com menos de 200 baixas, o menor número do dia D. Em Omaha Beach, a situação era radicalmente diferente. A primeira e a 29 divisões americanas enfrentaram a 352.
A Divisão de Infantaria Alemã, uma formação de combate completa que a inteligência aliada acreditava estar em Saint-Lô, 30 quilômetros para o interior. Os primeiros 32 tanques DD, Duplex Drive, lançados a 5 quilômetros da praia, afundaram quase todos na ondulação de força 4. Dos 112 tanques anfíbios planejados, apenas 5 chegaram à praia. Às 08h30, 5 dos 10 setores da praia estavam congestionados com soldados buscando abrigo sob o talude, sob fogo direto de metralhadoras MG-42 e canhões de 75 mm das casamatas ainda intactas. O general Clarence Hübner, comandante da 1ª Divisão, registrou posteriormente que entre 07h30 e 09h a cabeça de praia esteve a ponto de colapsar. No setor britânico-canadense, o avanço foi mais rápido. Em Gold Beach, a 50. A divisão britânica desembarcou a 07h25 sob fogo moderado. A 09h já avançava 6 quilômetros para o interior, em direção a Bayeux. Em Juno, a 3ª Divisão canadense enfrentou resistência dura em Courseulles-sur-Mer, mas às 11h havia rompido a linha costeira. Em Sword Beach, a 3ª Divisão britânica tocou terra às 07h25 e às 13h elementos da 21ª Panzer já estavam sendo relatados a apenas 8 quilômetros de Caen. Às 06h, o general Eric Marks, comandante do 84. O corpo recebeu a confirmação de desembarques em massa nos 5 setores. Às 06h35, ordenou que a 21ª Panzer, única divisão blindada na área imediata, se movesse para Caen. Às 07h30, o general Leogeir von Schweppenburg solicitou ao OKW a liberação da Panzerlehr e da 12 passar a SS Hitlerjugend. A resposta foi que o Führer ainda dormia e não deveria ser acordado. Às 09h, hora alemã, Hitler finalmente foi informado. Segundo o diário de guerra do OKW, sua primeira reação foi que a invasão na Normandia ainda poderia ser uma manobra diversionária e que as reservas Panzer deveriam permanecer onde estavam. A ordem de movimento para a Panzerlehr só seria assinada às 16h, 14 horas após o início do ataque. Às 12h, 5 cabeças de praia separadas já existiam em um arco de 80 quilômetros. Mais de 75 mil homens haviam desembarcado. A Luftwaffe realizou apenas 319 surtidas no dia inteiro. A Força Aérea Aliada, mais de 14 mil. Em 12 horas, o impossível havia se tornado irreversível. A muralha do Atlântico fora rompida em 5 pontos, e o alto comando alemão ainda olhava para o norte, para um ataque que nunca viria. Às 13h do dia 6 de junho, o sol finalmente rompeu a camada de nuvens baixas sobre a Normandia. Pela primeira vez, os observadores alemães nas colinas ao sul de Caen puderam ver a extensão do que estava acontecendo no mar. Do alto do Monte de la Percée, oficiais da 350 Madhuissenbau da divisão alemã contaram mais de 700 embarcações grandes, visíveis ao mesmo tempo, em frente a Omaha e Gold. A fumaça dos incêndios nas defesas costeiras subia em colunas negras de 300 metros, misturando-se com a névoa do canal. O ruído contínuo dos canhões navais chegava como um trovão permanente. Na praia de Omaha, entre 10 e 12, a situação começou a mudar. Destroyers americanos, USS Frankfurt, USS Carmick, USS McCook e outros, aproximaram-se a menos de 900 metros da linha de arrebentação e abriram fogo direto com canhões de 127 mm contra casamatas ainda ativas. Relatórios de bordo registram distâncias tão curtas que os navios chegaram a encalhar momentaneamente na maré alta. Às 11h30, brechas foram abertas nos setores Dog Green e Easy Red. Pequenos grupos liderados por oficiais e suboficiais, coronéis como George Taylor da 16 da Infantaria e tenentes como John Spaulding, conseguiram escalar os penhascos e neutralizar posições de metralhadoras. Às 13h, a cabeça de praia de Omaha, que estivera à beira do colapso, media 3 quilômetros de largura e 1,5 quilômetro de profundidade. Enquanto isso, a 21ª Divisão Panzer, única formação blindada alemã capaz de reagir no dia D, recebeu ordens contraditórias durante toda a manhã. 07h, o regimento de tanques foi enviado para leste de Caen.
Às 10h, contraordenado para oeste. Às 12h, finalmente direcionado para o espaço entre as praias Juno e Sword. Às 16h30, o Kampfgruppe von Luck chegou a 3 quilômetros da costa perto de Lyon-sur-Mer, o ponto mais próximo que qualquer unidade blindada alemã alcançaria do mar no dia D. Ali, 40 Panzer IV e Panther foram detidos por fogo de canhões anticarro de 17 libras da 3. A divisão britânica e por ataques de Taifuns armados com foguetes. Ao anoitecer, o contra-ataque havia sido contido com a perda de 54 tanques alemães. Às 14h30, Rommel, já de volta ao quartel-general em La Roche-Guyon, após uma viagem de carro de 700 quilômetros, recebeu o primeiro relatório completo. Segundo seu chefe de Estado-Maior Hans Speidel, Rommel bateu com o punho na mesa e disse que as próximas 48 horas seriam decisivas, exatamente a previsão que fizera meses antes. Às 15h, ele telefonou diretamente para o OKW, exigindo a liberação imediata da Panzerlehr, em Le Mans, e da 12 Casa SS Hitlerjugend, em Lisieux. Hitler autorizou o movimento apenas às 16h, com a ressalva de que as divisões deveriam se concentrar a leste do Orne, para um contra-ataque maciço no dia 7 ou 8. Às 17h, o general Fritz Bayerling, comandante da Panzerlehr, recebeu a ordem de marcha. Seus 190 tanques e 40 Stug começaram a se deslocar ao entardecer, diretamente para dentro do maior bombardeio aéreo tático da guerra até aquele momento. Durante a noite de 6 para 7 de junho, mais de 2.500 bombardeiros médios e leves aliados atacaram estradas, pontes e colunas motorizadas em um raio de 80 quilômetros da frente. A Panzerlehr levou 36 horas para percorrer 120 quilômetros, perdendo 130 veículos e 1.000 homens antes mesmo de entrar em combate. Às 21h do dia D, os números eram claros para quem quisesse ver. 176.000 homens, 20.000 veículos e 2.000 toneladas de suprimentos haviam sido desembarcados. As 5 cabeças de praia ainda estavam separadas, mas a mais estreita, Omaha, media 6 quilômetros de comprimento por 2 de profundidade. A Luftwaffe realizara apenas 319 surtidas no dia inteiro. A aviação aliada, 14.674. O alto comando alemão começava a perceber a magnitude do erro, mas o mecanismo de comando estava quebrado. Reservas blindadas moviam-se tarde demais. A cadeia de comando permanecia centralizada em Hitler e o 15º Exército, 19 divisões, continuava imóvel em Pas-de-Calais, aguardando uma invasão que nunca chegaria. A janela de oportunidade de 24 a 48 horas, que Rommel considerava vital, estava se fechando rapidamente. O dia D não terminara, apenas começara a revelar suas verdadeiras dimensões. 7 de junho de 1944, 04h30. O céu clareia sobre a Baía do Sena, e pela primeira vez os observadores aliados conseguem enxergar o que conseguiram na noite anterior. 5 cabeças de praia agora formam um arco contínuo de 90 quilômetros, desde o estuário do Orne até o estuário do Vire. A maré alta trouxe centenas de LSTs, navios-tanque de desembarque, que encalham deliberadamente na areia e abrem suas portas de proa como pontes vivas. Tanques Sherman, caminhões GMC, bulldozers e caixas de munição rolam diretamente para o continente. Em 24 horas, o porto artificial Mulberry já começa a ser montado ao largo de Arromanches. Os primeiros caixões de concreto Phoenix são afundados em posição. Às 06h do dia 7, o general Bradley considera seriamente a possibilidade de evacuar Omaha. Relatórios da noite indicam que a cabeça de praia tem apenas 1,8 quilômetro de profundidade em alguns pontos, e a 352. A divisão alemã ainda resiste nos penhascos, mas a 07h15 chega a notícia. O V-Corpo americano e o Secours no Ranger conseguiram abrir a saída E1 entre Saint-Laurent e Colleville. A 09 Wesel, tanques da 2ª Divisão Blindada Americana começam a descer a estrada de Formigny em direção a Trèves. O pesadelo de Omaha está contido. A oeste, a 101ª aerotransportada finalmente toma Saint-Côme-du-Mont
e liga Utah à cabeça de praia principal. O general Maxwell Taylor pode informar ao 7 Corpo. A junção está feita. A península de Cotentin está isolada do resto da Normandia. Cherbourg, o grande porto, agora tem data marcada para cair. Em Caen, o verdadeiro ponto de fricção começa a se revelar. Montgomery havia prometido tomar a cidade no dia D. Às 10 Rio do dia 7, a 3ª Divisão Britânica e a 27ª Brigada Blindada Independente estão a apenas 5 quilômetros do centro, mas enfrentam a 21. A Panzer, reforçada por elementos da recém-chegada 12 SS Hitlerjugend, o Kampfgruppe Meyer, com 60 Panther e Tiger, lança um contra-ataque violento em direção a Biville e Perrier-sur-le-Dun. Por algumas horas, os tanques alemães conseguem avançar 3 quilômetros. Às 14h30, porém, 72 Taifuns da 2ª Força Aérea Tática aparecem em ondas sucessivas, disparando foguetes RP-3. Em 45 minutos, 29 tanques alemães estão em chamas. O ataque termina às 16 Real. Caen não cairá no dia 7 nem na semana seguinte, mas a 12 ASS perde 47 oficiais e 1.200 homens em seu primeiro dia de combate real, um terço de sua infantaria, Panzer Grenadier. Às 16 Rio do dia 7, Hitler realiza a primeira conferência de situação completa no Berghof. Rundstedt, Rommel e o chefe do OKW, Wilhelm Keitel, estão conectados por telefone. Rommel insiste que as reservas Panzer devem ser enviadas imediatamente para a Normandia. Rundstedt argumenta que ainda pode ser uma finta e que o 15 do exército não pode ser enfraquecido. Hitler decide um meio-termo fatal. Autoriza a transferência da Panzerlehr e do 2º Corpo Panzer SS para o setor de Caen, mas mantém o grosso das forças em Pas-de-Calais. A ordem final chega aos quartéis às 19h30, tarde demais para qualquer movimento significativo antes do dia 8. Na noite de 7 para 8 de junho, a Panzerlehr ainda está sendo destroçada nas estradas. Bombardeiros Mitchell e Marauder da 9ª Força Aérea Americana atacam todas as pontes sobre o Orne e o Viry. A cidade de Caumont-Levanté é apagada do mapa por 400 toneladas de bombas. O general Bayerlein, comandante da Panzerlehr, reporta ao anoitecer do dia 8 que sua divisão perdeu 84 caminhões, 25 tanques e 5 canhões autopropulsados antes mesmo de ouvir o primeiro tiro inimigo terrestre. Às 23h59 do dia 7, os números aliados são irrefutáveis. 326 mil homens, 54 mil veículos e 104 mil toneladas de suprimentos já estão em solo francês. 2 cabeças de praia, a britânico-canadense e a americana, foram unidas em um fronte contínuo de 60 quilômetros. Cherbourg está isolada. Caen está cercada por 3 lados. O ponto de não retorno foi cruzado. Rommel, em relatório enviado ao OKW na madrugada do dia 8, escreve com clareza rara: a luta na Normandia decidirá a guerra no oeste. Se não conseguirmos lançar os aliados de volta ao mar nos próximos dias, a batalha estará perdida. Ele sabe que esses dias já passaram. A janela de 48 horas que ele considerava vital fechou-se exatamente às 48 horas do primeiro salto de paraquedista. O Terceiro Reich ainda não percebeu, mas a Europa ocupada já tem uma brecha irreversível. Nas primeiras horas do dia 8 de junho de 1944, o alto comando alemão ainda tenta agarrar-se à ideia de que a batalha pode ser contida. Rommel telefona pessoalmente para o general Friedrich Dollmann, comandante do 7º Exército, e ordena que todas as forças disponíveis sejam lançadas contra as cabeças de praia antes do amanhecer. Dollmann responde que não tem mais reservas. A 352 ponto da divisão foi praticamente destruída entre Omaha e Gold. A 716 da divisão estática perdeu 80% de sua artilharia costeira e a 21ª Panzer está reduzida a 70 tanques operacionais. A 12. A SS Hitlerjugend ainda está se concentrando a oeste de Caen e a Panzerlehr só chegará em fragmentos após 3 noites de bombardeio ininterrupto. Às 05 Real do dia 8, o general Hans Speidel, chefe de Estado-Maior do Grupo de Exércitos B, registra em seu diário: a situação é extremamente grave.
Não há mais possibilidade de um contra-ataque coordenado antes de 10-12 de junho. Até lá, os aliados terão desembarcado força equivalente a 20 divisões. O colapso operacional se acelera nas 72 horas seguintes. No dia 9, a cabeça de praia aliada já mede 100 quilômetros de largura por até 20 quilômetros de profundidade em alguns pontos. O porto Mulberry A, americano em Omaha, começa a operar apesar da tempestade que se aproxima. O Mulberry B, britânico em Arromanches, recebe os primeiros navios-tanque de grande calado. Em 4 dias, mais de 600 mil homens, 90 mil veículos e 140 mil toneladas de suprimentos cruzam o canal, volume superior ao que o porto de Cherbourg conseguia movimentar em tempo de paz. A 12 Puntra SS Hitlerjugend entra em combate pleno no dia 8 à tarde. Em Alti e Buron, seus batalhões Panzer Grenadier conseguem conter temporariamente a 3ª Divisão Canadense, mas a um custo terrível. Em 48 horas, perde 28 tanques e mais de 1.000 homens. Kurt Meyer, comandante do 25, o regimento Panzer Grenadier SS, relata ao anoitecer do dia 9 que suas unidades estão exaustas e sangrando. No dia 10, a Panzerlehr finalmente chega ao fronte ao sul de Tilly-sur-Seulles. Das 237 máquinas blindadas com que iniciou a marcha em 6 de junho, apenas 118 ainda rolam. O general Bayerlein descreverá depois. Chegamos à batalha já derrotados pelo céu inimigo. A Luftwaffe desaparece. Em 5 dias, realiza menos de 500 surtidas sobre a Normandia. A Força Aérea Aliada, mais de 45 mil. No dia 10 de junho, o Marechal do Ar Leigh Mallory pode declarar oficialmente a superioridade aérea total. Em 12 de junho, a última brecha entre as cabeças de praia é fechada perto de Carentan. O fronte agora é contínuo de Lessay a Ouistreham. No mesmo dia, a 101ª Aerotransportada Americana captura Carentan após combate urbano feroz, isolando definitivamente a península de Cotentin. Hitler, em reunião no Berghof, no dia 11, ainda fala em lançar os aliados de volta ao mar. Ordena a transferência de mais 2 divisões do 15º do Exército, mas apenas 2 batalhões cruzam o Sena, antes que os bombardeiros aliados destruam as pontes ferroviárias em Paris e Rouen. No dia 13 de junho, o primeiro V-1 é lançado contra Londres, a arma da vingança, que Hitler esperava usar como trunfo estratégico. Nos quartéis generais aliados, a notícia é recebida quase com alívio. Significa que as reservas alemãs estão sendo desperdiçadas em armas de terror, não em tanques. Em 17 de junho, Rommel e Rundstedt voam para Margval para reunião pessoal com Hitler. Rommel apresenta um relatório escrito. A frente na Normandia só pode ser mantida por mais algumas semanas. É necessário recuar para além do Sena ou negociar. Hitler recusa ouvir. No dia seguinte, 18 de junho, Rommel é gravemente ferido quando seu carro é metralhado por caças aliados perto de Livarot. O comandante mais lúcido do teatro ocidental está fora de combate. No dia 19 de junho, a maior tempestade do século no Canal da Mancha destrói o Mulberry americano e danifica seriamente o britânico. Por 4 dias, os desembarques são suspensos. Os alemães poderiam ter aproveitado, mas não têm mais forças móveis para isso. Em 25 dias, os aliados colocam 1 milhão de homens, 172 mil veículos e 570 mil toneladas de suprimentos na França. As perdas alemãs no mesmo período, 114 mil homens, 200 tanques e canhões autopropulsados, 70% da capacidade de transporte motorizado do Teatro Oeste. O colapso é total. A muralha do Atlântico não foi apenas rompida, foi varrida do mapa em menos de 3 semanas. O caminho para o interior da França está aberto. Paris cairá em 60 dias. O Reno em menos de 6 meses. A invasão que Hitler considerava impossível em 1944 havia destruído a capacidade defensiva alemã no Oeste em tempo recorde. No final de julho de 1944, o mapa da Frente Ocidental já não se parecia em nada com o de 5 de junho. A 1ª Divisão Canadense entrou nos escombros de Caen em 9 de julho, após 33 dias de combates que transformaram a cidade numa segunda Stalingrado em miniatura. A leste,
O segundo exército britânico avançava lentamente pelo terreno Bocage, pagando em sangue cada quilômetro quadrado. A oeste, o Iuna. O exército americano completou a conquista da península de Cotentin e tomou Cherbourg em 27 de junho. O porto estava tão destruído que só voltaria a funcionar plenamente em setembro, mas o gesto simbólico era irreversível. Em 25 de julho, a Operação Cobra detonou ao sul de Saint-Lô. 8 divisões americanas, precedidas por 3.000 bombardeiros pesados e médios, abriram uma brecha de 7 quilômetros na linha alemã. A Panzerlehr foi virtualmente aniquilada em 3 dias. De 190 tanques iniciais, restavam 34 operacionais em 28 de julho. O 7º Exército Alemão e o Panzergruppe West começaram a desmoronar em direção ao Bolsão de Falaise. Entre 7 e 21 de agosto, o Bolsão foi fechado. Cerca de 50.000 soldados alemães foram mortos ou feridos. 10.000 caíram prisioneiros dentro do perímetro. Outros 40.000 conseguiram escapar a pé, abandonando todo o equipamento pesado. 15 divisões blindadas ou Panzergrenadier deixaram de existir como unidades coesas. O grupo de exércitos B perdeu em 6 semanas mais de 400.000 homens, 1.500 tanques, 3.500 peças de artilharia e 20.000 veículos, números comparáveis aos sofridos em Stalingrado. A 20 de julho, a tentativa de atentado contra Hitler, Operação Valkyria, falhou, mas expôs a extensão da crise interna. Rommel, ainda hospitalizado, foi forçado ao suicídio em outubro. Rundstedt foi demitido pela segunda vez. Model assumiu o comando do Oeste, mas já não havia exército para comandar. Em 15 de agosto, a Operação Dragoon desembarcou no sul da França sem resistência significativa. Em 25 de agosto, Paris era libertada. Em 3 de setembro, Bruxelas. Em 11 de setembro, as primeiras patrulhas americanas cruzavam a fronteira alemã perto de Aachen. As perdas aliadas na campanha da Normandia, 6 de junho a 30 de agosto, somaram 209.672 homens, 37.000 mortos. As perdas alemãs, segundo os próprios relatórios do OKW, ultrapassaram 450.000, dos quais pelo menos 240.000 prisioneiros. O Teatro Ocidental, que em maio de 1944 contava com 58 divisões alemãs, em setembro tinha o equivalente a menos de 20 divisões efetivas. A Wehrmacht nunca mais conseguiu formar uma linha defensiva contínua no oeste. A linha Siegfried foi ultrapassada em vários pontos ainda em 1944. O Reno foi alcançado em março de 1945. Berlim caiu em maio. A invasão da Normandia não foi apenas a maior operação anfíbia da história. Foi o golpe que quebrou a espinha dorsal do exército alemão no momento em que ele já estava sendo esmagado no leste pela Operação Bagration, que destruiu o grupo de exércitos Centro entre 22 de junho e 19 de agosto. Entre junho e dezembro de 1944, a Alemanha perdeu mais de 2 milhões de soldados em todas as frentes, quase metade de sua força total no início do ano. O dia D acelerou o fim da Guerra Europeia em pelo menos 6 a 12 meses, segundo estimativas posteriores do próprio Estado-Maior alemão. Sem ele, o conflito poderia ter se arrastado até 1946, com consequências incalculáveis para a Europa e para o uso das armas atômicas. Em poucas semanas, a aposta mais arriscada da guerra transformou-se na maior catástrofe militar da história alemã. O ataque que Hitler nunca esperava não apenas virou a guerra em horas, ele a terminou. 79 anos depois, as praias da Normandia voltaram a ser apenas praias. A areia de Omaha é hoje tão limpa quanto em qualquer manhã de verão de 1944, mas ainda entrega, de vez em quando, um fragmento de metal ou uma cápsula de munição quando a maré baixa. Os enormes caixões de concreto do Mulberry Bay permanecem alinhados ao largo de Arromanches, cobertos de algas, servindo de recife artificial. O cemitério americano de Colleville-sur-Mer, com suas 387 cruzes brancas perfeitamente alinhadas, é o único lugar onde o silêncio é absoluto mesmo em dias de vento. A Operação Overlord demonstrou, com clareza brutal, que nenhuma fortificação é inexpugnável quando o adversário consegue combinar superioridade absoluta no ar, no mar e em inteligência, com um plano de engano executado à perfeição
e uma janela meteorológica aproveitada com precisão de horas. A muralha do Atlântico, vendida pela propaganda como invencível, revelou-se uma casca oca. Em 6 de junho de 1944, apenas 15% das obras previstas estavam concluídas, e a maior parte da artilharia costeira era de modelos capturados, com munição limitada e tripulações mal treinadas. A crença alemã de que nenhum desembarque seria possível antes de julho entregou aos aliados o elemento mais precioso de todos, a surpresa estratégica. Mas o verdadeiro diferencial não foi tecnologia ou números, foi a capacidade de decisão. Eisenhower arriscou toda a sua carreira e a guerra inteira numa previsão meteorológica de apenas 36 horas de tempo aceitável. Hitler, por outro lado, manteve o controle pessoal das divisões Panzer, até o momento em que já não importava mais. A diferença entre um comando descentralizado, que permitia a iniciativa até o nível de companhia, e um sistema rigidamente centralizado, que dependia do sono de um homem, decidiu o destino da Europa em menos de 3 dias. A lição permanece atual. Nenhum plano sobrevive ao primeiro contato intacto, mas a capacidade de adaptar-se rapidamente, de delegar autoridade e de explorar erros do adversário é o que separa a vitória de desastre. A Normandia mostrou que guerras se ganham antes do primeiro tiro, nas salas de planejamento, nas estações de radar, nas estações meteorológicas e nas redes de agentes duplos. Em 6 de junho de 1944, em menos de 12 horas, a maior coalizão militar da história rasgou a última ilusão de invencibilidade do Terceiro Reich. A Europa ocupada recebeu naquele amanhecer cinzento a certeza de que a libertação havia começado. E começou exatamente onde e quando Hitler jurara que nunca seria possível.